Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais um vídeo aqui para a gente comentar um pouquinho sobre a pesquisa da Quest, que saiu alguns dias para trás, a primeira grande pesquisa sobre o governo Lula, embora a gente tenha aí pouco tempo de governo, né? Não chegamos ainda a 2 meses de governo, mas já temos aí as primeiras avaliações, enfim, as primeiras impressões do eleitorado, que revelam algumas coisas interessantes para a gente conversar. Bom, um dos primeiros aspectos mais gerais é justamente a avaliação do governo. Então a gente percebe que o governo Lula tem uma avaliação positiva de 40%, regular 24%, negativo 20%. Se a gente tirar regular e não sabe, não respondeu, a gente tem uma proporção interessante de 40 para 20, que é uma aprovação o dobro, né, de aprovação em relação à rejeição, digamos assim. A gente pode perfeitamente especular que esses 20% de negativo são justamente eleitores mais do núcleo duro bolsonarista, que o governo mal começou, mas já fazem uma avaliação muito negativa. E a gente tem justamente essa análise dos dados feitos pela própria Quest. Vejam que o Instituto faz a pergunta, né, controla a resposta da avaliação do governo, observando também em quem a pessoa votou no segundo turno. E aí fica muito claro, né? As pessoas que votaram em Lula estão, na sua maioria, avaliando como positivo ou regular aqui, né, quase 90%, digamos assim. Enquanto as pessoas que votaram em Bolsonaro, essas são as que mais pesadamente dizem rejeitar, né, ou tratar como negativo a impressão do primeiro momento aí do governo Lula. Então os dados já sugerem isso aqui para a gente, né, como interpretação mesmo, embora haja também aqui um pequeno percentual, né, de eleitores do Bolsonaro que observam Lula como, né, fazem uma avaliação positiva ou ainda regular ou não sabem, não responderam. Mas, sem dúvida, é esse o retrato, né? Esses dados vão reforçando para a gente a ideia básica que todos temos hoje de que o país está dividido e de que há, de fato, uma ala radicalizada e que o governo mal começou e já tem essa impressão negativa. Bom, e por que isso, né? Porque isso é a parte diferente. O normal é que governos, principalmente quando estão no seu primeiro mandato, eles cheguem ao poder com certa aprovação. Justamente porque acabaram de ser eleitos pela maioria da população, então gozam de uma certa boa vontade coletiva. Isso fica bem evidente quando a gente vê a avaliação, por exemplo, de FHC 1 no começo do primeiro mandato, Lula 1 no começo do primeiro mandato, Dilma 1 no começo do primeiro mandato. Com Bolsonaro a coisa já estava radicalizando, né? Então, mesmo quando o Bolsonaro assumiu, nos primeiros meses, a gente já tinha uma base que rejeitava bastante o Bolsonaro, e hoje esse fenômeno se repete um pouco com Lula, né? A gente também tem essa base que rejeita, mesmo o presidente tendo acabado de ser eleito. Outro aspecto interessante que foi abordado pela pesquisa da Quest é sobre os atos de 8 de janeiro, e a gente percebe que há uma reprovação amplíssima na sociedade, não é? Mas é curioso a gente perceber o que isso significa. Para os eleitores de Lula, esses invasores representam, em sua maioria, eleitores de Bolsonaro. Então, associa-se muito fortemente aquele ato, né, que alguns têm dito ato terrorista, a Bolsonaro. Agora, da parte dos eleitores de Bolsonaro, a gente tem uma inversão, né? As pessoas olham para aqueles agentes ali que atuaram no 8 de janeiro e a maioria dos eleitores de Bolsonaro não se identificam com aquelas pessoas. Dizem que são radicais, não representam os eleitores de Bolsonaro, e a gente sabe, inclusive, que há uma narrativa que tenta dizer que são infiltrados, são membros de esquerda ou algo que o valha. Muito interessante também a gente olhar como é a reação das pessoas em relação à queda de braço entre Lula, o Banco Central e a questão da taxa de juros. Embora muitas pessoas relatem que não souberam dessa questão, enfim, dessa disputa, a maioria das pessoas concorda com o presidente, né? O que dá também um certo lastro aí para esse começo de governo que já é marcado por várias disputas, vários conflitos, um deles em relação à queda da taxa de juros, essa queda de braço aí com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Bom, pessoal, vale a pena dar uma olhadinha na pesquisa completa, vou deixar aqui o link, quem quiser dar uma conferida, tem vários dados, eu estou aqui só passando por alguns dos pontos que eu acho que são os mais importantes e que vão dando para a gente uma sinalização de como é que está a reação das pessoas, né, a recepção a esse primeiro mês e meio aí de governo Lula. Depois me contem aqui nos comentários o que vocês acham. Um abraço, bons estudos.